Boa noite. Meu nome é Sigmund Freud. Quero dizer que estou aqui para trazer essa boa nova que descobri há pouco da espiritualidade. Não tenho vergonha ou sequer tenho que me esconder por acreditar agora que a vida espiritual é uma continuação da vida terrena. Poucos nomes na história da humanidade foram tão determinantes para moldar nossa compreensão sobre a mente quanto o de Sigmund Freud. I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, and a new method of treatment of the neurosis. I had to pay heavily for this bit of good luck. People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded in acquiring pupils and building up an international psychoanalytic association. But the struggle is not yet over. Sigmund Freud. Seu legado, embora cercado de polêmicas, não pode ser ignorado nem pelas correntes mais científicas da psicologia moderna, nem pelos espiritualistas que buscam pontes entre o visível e o invisível. Nascido em 1856 na Morávia, território então pertencente ao Império Austríaco, Freud não apenas fundou a psicanálise, como criou uma nova forma de interpretar o sofrimento humano. Não mais por forças externas, como o pecado ou o destino, mas por uma batalha silenciosa travada dentro de nós mesmos, no subsolo da alma, que ele chamou de inconsciente. Freud era um ateu convicto. Para ele, a religião era uma ilusão necessária, um consolo infantil frente à dureza da realidade. Porém, nesse curioso e improvável documentário, somos apresentados a uma narrativa que beira o fantástico. Uma médium brasileira, chamada Silvana, numa entrevista registrada em vídeo, afirma estar incorporando a entidade do próprio Freud. O detalhe que torna tudo ainda mais instigante é que nesse contato espiritual, Freud parece não só reafirmar muitos de seus conceitos, mas também revisitá-los sob uma nova luz, menos materialista, mais metafísica. A primeira pergunta feita a esse suposto espírito é direta: como foi para você essa mudança, uma vez que toda a sua obra foi baseada no ateísmo? Simplesmente, quando eu tive a sensação de estar renascido, de estar vivo novamente, não só como constatador, eu tive que aceitar da melhor forma que a vida espiritual é um fato. Quando questionado sobre por que escolheu esse momento e por que o Brasil, primeiramente, por ter passado por períodos de guerra e ter esses episódios acontecendo atualmente no mundo. Eu posso trazer as minhas observações daquela época e, principalmente,
tentar despertar nas pessoas para o lado espiritual, para a compaixão, para a evolução, partindo desse princípio de que a vida existe no pós-vida e ela continua e ela é da mesma forma que uma extensão daqui, porém com toda a credibilidade que se deve à espiritualidade, no sentido de que somos todos quânticos, somos todos mentes pensantes e muito mais atuantes do lado da espiritualidade, do lado espiritual, do que aqui encarnados. Pergunta sobre o que é o inconsciente e como ele se forma parece levá-lo a um estado de excitação intelectual. O inconsciente se dá através de pensamentos e sensações que o ser vai guardando em sua memória, em sua concepção e até em outras vidas. Hoje posso afirmar que o inconsciente é formado não só pelo momento, não só pelas vivências daqui, mas como de outras vidas que a pessoa já viveu e as futuras também. Então a gente pode cravar aqui que você agora acredita em vidas passadas. Sim, por isso estou aqui. Você se arrepende de ter sido um ateu convicto e militante? Não me arrependo porque eu não teria feito tudo o que eu fiz me baseando nesses quesitos de espiritualidade. Eu iria me questionar mais do que executar. Então, no período que estive encarnado, eu fui um executor. Eu trouxe diversas palavras, diversos pormenores que eu não teria conseguido trazer se eu tivesse a espiritualidade como uma pendência. Os sonhos têm relação com o inconsciente? O sonho tem 100% relação com o inconsciente. O sonho é o seu desdobramento que você fez durante o dia. À noite você vai fazer, é como se fosse um checklist. E ali lhe traz também informações que estão represadas no seu inconsciente. Ou seja, é o seu inconsciente, o seu id, o seu ego e o seu superego conversando com você, atuando em você durante o sono. Podemos comparar a mente humana com o conceito quântico? Sim, porque com a mente se desloca em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época e qualquer era. Então, a mente está 100% ligada nessa questão quântica, na questão energética, na questão interdimensional. Explique ego, id e superego. São conceitos antigos que eu tratei para poder desvincular as emoções das pessoas e poder também nomear essas emoções. O id, por exemplo, ele se trata do conceito básico do ser humano. É a histeria, a fome, a raiva, o ódio. É tudo que o ser humano faz por impulso, por simplesmente existir. É o instinto animal, vamos dizer assim. O superego, ele já é vamos dizer, um freio do id. É onde que a moralidade atua. É onde que a moralidade vai policiar essas questões de sociedade, essas questões de justiça, o que se pode ser colocado ou não na balança, o superego age aí. A questão do ego é exatamente o quê? É essa balança estando equilibrada. O ego é isso. Quando a pessoa está em equilíbrio, o seu ego está em equilíbrio. Como o senhor entende os sonhos? Eles são uma produção da mente ou é espiritual? As duas coisas. Quando se trata apenas do corpo, do que o corpo necessita ou que está perturbado, esses sonhos vêm de forma a lhe solicitar que se cuide mais especificamente da área que está sendo abordada. Por exemplo, uma pessoa que esteja com problema familiar
no casamento, por exemplo. Essa pessoa tem a tendência de se desdobrar e sonhar com brigas, confusões e a necessidade que ao mesmo esses sonhos virem em formas de traição. Por quê? É o desejo dessa pessoa em se estabelecer romanticamente, é o desejo dessa pessoa se estabelecer bem com outra pessoa, com um bom diálogo, com uma boa amizade. E espiritualmente, esse desdobramento, como você disse, acontece da melhor forma, no sentido de que é onde que esses sonhos são canais da espiritualidade para que hajam e atuem as mensagens que são passadas pelos espíritos. Por que a psicanálise é considerada por você relevante e como isso pode ajudar na cura do emocional do homem? A terapia se dá mais eficaz no sentido de não ser invasiva fisicamente. Anteriormente eram usadas muitas sessões de choque elétrico, sessões das pessoas ficarem amarradas, amordaçadas, e isso não traz para fora, vamos dizer, os monstros que estão aprisionados dentro das pessoas. E são esses monstros que fazem com que as pessoas ajam de forma, às vezes, agressivas, às vezes amedrontadas, às vezes se escondendo de si mesmo e até das outras pessoas. Vamos dizer, uma timidez excessiva, um descontrole excessivo. Eu respondi sua pergunta? Uhum. Sim. Por que escolheu essa médium para ser o seu canal de comunicação? Pelo simples fato de ela não ter me julgado e dela não ter nada de psicologia ou nada de psicanálise ou sequer ter lido uma obra minha. Então, eu me senti mais à vontade de ter esse acesso livre ao arcabouço mental dela. O inconsciente domina 100% o comportamento do homem ou o homem tem algum grau de liberdade? Sim, acontece na questão do livre-arbítrio, no sentido de que, às vezes, a maioria das vezes se age por impulso. E nesse impulso, nesse insight desse impulso, não houve o pensamento, não houve a intervenção. E sim, depois, dependendo da conduta da pessoa, esse pensamento vai cobrar mais caro ou não do ato que foi realizado. No astral, você encontrou algum grande mestre como Jesus Cristo? Não tive essa dádiva ainda. Encontrei com outras pessoas, vamos dizer, personalidades daqui. Quais? O Jung é um deles. Encontrei com Renoir. Encontrei com médicos de cura, Dr. Bezerra de Menezes, são mais conhecidos aqui. E outras nesse segmento. Como você reage às críticas às suas teorias que não tinham validação científica? Respondo simplesmente estando aqui para poder reafirmar e ajudar essas pessoas a fazerem esse tipo de comprovação. Porque no meu momento, na minha época, eu não tinha tantas ferramentas como se tem hoje. Mas, mesmo assim, eu consegui fazer alguns experimentos, vamos dizer assim, que foram plausíveis e me serviram de base para ter esse entendimento. O que é a associação livre e por que é tão importante? Sim, ela simplesmente se dá pela concordância das pessoas em dizerem e fazerem o que simplesmente não tem coragem ou não tem vontade em fazer no seu dia a dia ou em público. Essa associação se dá junto ao corpo e ao espírito. É como se fosse um acoplamento. E se revela da melhor forma possível, trazendo no dia a dia libertações.
Como essa associação promove um acesso ao nosso inconsciente? Ela simplesmente traz o que está escondido no seu eu, de você mesma, de você mesmo, para que hoje, no presente, esse despertar seja aos poucos associado ao seu dia a dia e principalmente também a alguns arquétipos que possam te levar a essas associações. Por exemplo, uma criança pode ter medo de uma luva grande, mas ela pode ter, na verdade, ter medo de alguma coisa, alguma sensação que ela viveu quando criança com o seu pai, entende? Uhum. E assim sucessivamente, trazendo objetos que causam esse despertar. O Senhor mudaria a ideia ampliada da sexualidade como ferramenta da interpretação dos sintomas pelo sexual? A perspectiva, na verdade, não é via sexual, é a via da libido. A libido é o quê? A força propulsora, a força motora, a força motriz de um ser. É a vontade, vamos dizer, são os hormônios. Então, a sexualidade naquela época que eu desenvolvi essas teorias, elas eram tabus. Mulheres, por exemplo, não podiam sentir prazer. Homens também não deixavam as suas mulheres, não aceitavam as suas mulheres dessa forma. Então, seria aquele famoso subir para a cabeça. A pessoa chegava a ficar desorientada pelas suas questões sexuais, sim, mas, na verdade, é a libido que se comanda tudo, inclusive o acordar, o dormir, o querer. É possível amar verdadeiramente uma pessoa sem desejar outra? Nossa. Isso vai de cada um. Na minha concepção, no meu eu pessoal, não. Mas isso é de cada pessoa. A pessoa não pode colocar regras para o próprio sentimento. A pessoa não pode se julgar. Se ela começa a se julgar, já vai ser aí que está o erro. Aí que está a culpa. É aí que começa o desenvolvimento das doenças. Comente a sua percepção dos arquétipos e a diferença da visão de Jung. Sim, a questão dos arquétipos, eu tenho pouco no arcabouço da filha para falar, mas eu vou tentar explicar para que ela consiga falar para vocês. Uhum. Na questão de figuras, nas questões de energias que são direcionadas através desses arquétipos, eu não conduzia, não daria nomes e muito menos a energia necessária para isso. Mas, e o Jung, sim, ele acreditava que esses arquétipos libertariam através de flashes e insights na memória e na mente da pessoa, principalmente no seu visual, que chegaria até o entendimento. Você acredita no karma? Sim, acredito no karma. O que seria o karma para você? É uma grande consequência de episódios que foram feitos e traçados por nós mesmos e que tiveram consequências e desenrolares nas vidas de outras pessoas e nas nossas também. Então, somos responsáveis por tudo aquilo que plantamos e, consequentemente, essa é a minha idealização do karma. Qual o maior problema da mente humana atualmente, no tempo presente? É o medo. Eu entendo o medo como o desbravador de todas as teorias conspiratórias que estão nos momentos. As pessoas, por medo de serem atingidas, atacam. As pessoas, por medo de serem traídas, traem. As pessoas, por medo de estarem sozinhas ou viverem sozinhas, elas acabam se isolando mais
do que trazer essa convivência para o dia a dia. Então, esse medo é a mola propulsora para muita coisa que está escondida dentro da pessoa e ela não tem a coragem de conversar ou simplesmente de expor que se é frágil ou que se necessita do outro. O ego é capaz de suportar o inconsciente sozinho ou ainda nega a totalidade do self? O ego, ele consegue aguentar o peso da consciência quando ele está bem trabalhado e bem balanceado. Se a sua consciência é baseada apenas no seu id ou apenas no vosso superego que traz as questões de julgamento, o seu ego nunca vai ser um ego saudável. Você nunca vai estar psicologicamente equilibrado para poder ter esse sentido. Esse ser, esse self, simplesmente é a transmutação do seu dia a dia, das suas emoções e do que vocês conseguem experimentar e explorar, trazendo para si essa liberação desse superego e principalmente a contenção do id. Então é exatamente o fiel da balança. Conte a sua história. Eu sempre fui cercado de muita gente, muitas pessoas, muitos irmãos, muitas famílias que moravam próximas a mim. Eu sempre tive interesse nos pensamentos das pessoas e principalmente no que o que não era dito era influenciado. Para mim era muito fácil fazer essa leitura. Para mim era muito fácil ler através dos gestos das pessoas, ou mesmo do que elas se apresentavam, das ações do dia a dia. Então, comecei a estudar isso com a neurologia. E depois, mais para frente, fui desenvolvendo e atualizando o que eu conseguia conceber desses insights, desses pequenos insights do fazer, do que era feito e o que era pensado, o do que era feito e o que era não revelado. E o que é a morte? Eu entendi que a palavra morte, na verdade, é só um pós-vida. Então, a morte, então, é uma ilusão. A morte é uma ilusão, assim como o tempo é uma ilusão. A vida continua da mesma forma, porém, com todos os aprendizados que se traz dessa última encarnação e de todas as outras que puderem serem acrescentadas. O senhor temia a morte? Não. Eu simplesmente entendia que a morte era como se fosse um sono profundo. Acabou, simplesmente sumiu, é como se apagasse a luz. E essa narrativa pode parecer absurda aos céticos. Mas há algo nela que toca o fundo da alma humana. A ideia de que o maior cético da história da psicologia pode, depois da morte, retornar pela boca de uma médium para ampliar sua própria obra, é, por si só, um símbolo poderoso. Porque sugere que mesmo as ideias mais sólidas podem ser transcendidas. Que a mente é um portal. E que o inconsciente, esse mistério que Freud tentou decifrar com coragem e orgulho, talvez seja apenas a antessala de uma verdade ainda mais vasta. A do espírito humano em sua jornada eterna entre mundos, símbolos, sonhos e renascimentos.